Hoje com o pastor Joseph Prince. A primeira coisa que o rei Acaz fez, ele fechou as portas do templo. Você vai ver isso em 2 Crônicas 28. Agora vamos ver em 2 Crônicas 29 o resultado. Israel mergulhou em trevas densas, as mulheres e crianças sofrendo todos os tipos de males, coisas ruins. E Acaz morreu. Às vezes é a misericórdia de Deus, quando alguém só... Acaz morreu. E teve um filho chamado Ezequias, que se tornou um dos reis mais justos de Judá. Amém? Ele trouxe avivamento a Israel. E quando ele subiu ao trono, ele tinha só 25 anos de idade. Jovens, escutem, olha aqui. Você pode ser jovem e usado por Deus. Ele tinha 25 anos de idade. E no primeiro ano do seu reinado, na verdade, no primeiro mês do seu reinado, olha o que ele fez. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que ele fez, ele abriu as portas que o seu pai tinha fechado. Sabe por que o seu pai fez isso? Porque eles estavam fazendo todo tipo de coisas abomináveis no lugar santíssimo, no lugar santo. Trouxeram todo tipo de imundícia, todo tipo de sujeira, todo tipo de impureza dentro do templo. Amém? E a sujeira ainda estava lá e ele fechou as portas com a imundícia dentro. É uma figura de você e eu. Temos tanta sujeira por dentro. Sujeira emocional, estresse, preocupação, ansiedade. Tudo isso é impureza. E também doença, enfermidade. Sabia que no Antigo Testamento eles não falavam tanto. Eles falavam um pouco aqui e lá, usavam a palavra doença, enfermidade. Mas na maioria das vezes no templo de forma cerimonial, ou nos arredores de Jerusalém, quando alguém tinha uma doença, uma lepra, não falava doença, falavam impureza. Por isso Jesus tocou o leproso e não disse ser curado. Ele disse ser limpo. E o homem foi curado da lepra. E a forma de limpar é usar água. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, será como um rio de águas vivas. Vivas porque onde tocam haverá vida. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste, olha isso. A primeira coisa que o rei Acaz fez foi fechar as portas. A primeira coisa que o seu filho, Ezequias, fez foi abrir as portas. Quando se abre as portas, podem tirar as impurezas. Certo? Pergunta. O nosso corpo é o templo de Deus, certo? O que é a porta? O que é a porta aberta? O que é fechar a porta e abrir a porta? Se o nosso corpo é o templo, qual parte é a porta? Não, o seu cabelo não é a porta. Se o seu cabelo é a porta, alguns de nós não têm mais porta. Tenta de novo. A boca! A boca! Muito bom! Mas você está falando com o pastor Prince. E o pastor Prince sempre vai à Bíblia. Tem um verso da Bíblia para isso? Que a porta é a boca e a boca é a porta? Sim! Vamos ganhar tempo. Salmo 141. Davi disse, põe, ó Senhor, uma guarda. A minha boca guarda a porta dos meus lábios. Põe uma guarda à porta dos meus lábios. Quando o rei Acaz fechou a porta, ele manteve toda a doença, toda a impureza do lado de dentro. Certo? Naquela época era impureza mesmo, mas hoje, certo? Quando Ezequias abriu a porta, então, o primeiro passo para vencer o vício e o ataque de pânico e a depressão e a ansiedade, todos os medos, abra a porta! Eu não estou falando de vocês enquanto eu estou pregando, ok? Alguns de vocês. Isso não é abrir a porta, eu sei. Que você está cochilando, eu não estou falando disso. Estou falando de falar. Amém? E, olha bem, o próximo capítulo fala de avivamento, avivamento e mais avivamento. Avivamento que não havia sido visto antes disso. A Bíblia diz, Ezequias fez isso. Tudo começou com abrir a porta. Viu isso? Amém? A porta dos meus lábios. E olha o que ele fez, volta para a história. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse... Ele disse isso, ouvi-me, ó levitas, com 25 anos. Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia.
Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre. Ele fez questão de mencionar. Fecharam as portas do alpendre. Mantenha o alpendre em mente, eu vou falar um pouco sobre o alpendre, ok? Guarde isso aí no coração, ok? Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. No momento que você fecha as portas e para de orar no Espírito, amém, sua lâmpada se apaga. Não há mais revelação. Olha bem, quando eu estava orando no Espírito nos anos 90, como eu já te falei, deu nascimento à revolução do Evangelho da Graça. Não é uma revelação nova, é como a luz brilhando no velho Evangelho que Paulo pregava. Até mesmo para suas necessidades, você precisa de luz, de sabedoria. Só estou dizendo, coloque seu foco agora no fato de que quando a porta se fecha, a lâmpada se apaga. Não só isso, não havia mais louvor e adoração. Eles não queimavam mais incensos ao Senhor. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá, e Jerusalém os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós os estáis vendo. Quero dizer que, nos dias de hoje, Deus não se ira com o seu povo. Ele nunca vai ficar irado com o seu povo. Olha para mim. Nunca. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Não estamos, mas na carne estamos em Cristo. Para ele ficar irado conosco, tem que ficar irado com Cristo. Os 7 dias da tribulação são dias da ira de Deus, e não fomos chamados para isso, mas fomos chamados para a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus jurou que não ficaria mais irado conosco. Isaías 54, que vem depois de Isaías 53, que fala da obra de Cristo. Então, quando ler tudo isso, examine o contexto. Estou falando da impureza no nosso corpo, chamamos de doença, enfermidade e tal. E como remover isso? Eu quero aprender o padrão. Ok, verso 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres por isso estiveram em cativeiro. Você pode até ser um dos homens mais ricos que existe aqui na região, e até mesmo em toda a nação, mas o seu filho é viciado em drogas. Não é prosperidade. Não é ser rico de verdade, não é? O seu filho está no cativeiro. O filho dos seus lombos. O filho do seu amor. Não chamo isso de prosperidade. Mas por que então a nossa família sofre, os nossos amados sofrem? Não porque Deus está irado conosco, mas porque fechamos as portas dos lábios. Não há intercessão por eles. Você não pode guardar os seus filhos todos os dias. Eu repito, você não pode guardar os seus filhos o tempo todo. O Senhor pode. Sabia que você tenta que eles façam algo exteriormente que eles não querem fazer lá dentro, e mesmo te obedecendo exteriormente, não é real porque não é de coração, mas quando você ora, Deus cria uma revelação dentro deles. Amém? Você pode orar e a luz se acende neles. A menorá, a lâmpada deles, vai se acender. Eles vão ver. Posso ouvir um amém? Vamos continuar a história e terminar? Estamos chegando lá. Está te abençoando? Por isso, no livro de Judas diz, edificando. Eu amo essa palavra porque quando fala em línguas, você está se edificando, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito. Edificando a si mesmo, não diz edificando o pneuma, o Espírito, mas edificando a si mesmo, todo o seu ser. Orando no Espírito Santo. Você pode edificar-se a si mesmo, acima do estresse, da preocupação, da ansiedade, orando no Espírito. Mas pastor, eu já tentei isso. Ah, é? Passei a tarde toda orando em línguas. É, você perseverou, hein? A porta se abriu, você olhou lá dentro, não viu nada e saiu. E fechou a porta de novo. Vamos ver quantos dias demorou para eles limparem a imundícia, ok? E não estou falando de dias, não é o que eu estou dizendo. Mas eu tentei isso. Quando Deus me deu essa revelação, eu tentei esses dias exatos, ok? Mas foi para mim. E olha isso. Continua dizendo, os sacerdotes entraram. Como o rei tinha orientado, o rei Ezequias, e entraram os sacerdotes na casa do Senhor, no lugar santíssimo para purificar. E tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que encontraram no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora o ribeiro de Cedron. Então eles foram ao lugar santíssimo e tiraram toda a imundícia, amém? E nós temos muita mágoa e muita amargura lá dentro, crenças erradas e não somente isso, mas também temos ataques de pânicos e também medo, preocupação e imaginações malignas. Essas imaginações são reais para pessoas com depressão. O que eles veem no seu futuro é, sabe,
um diagnóstico ruim, que não vai viver para ver o seu futuro. Eles vêm até o próprio funeral, vem o marido casando com outra mulher, e o homem pode ver a mulher casando com outro homem, e eles veem tudo isso na sua imaginação. A pessoa deprimida, ela vê tudo isso, essas coisas ruins. É real. Nunca menospreze ou despreze alguém que te fala, não menospreze alguém que diz que está sofrendo depressão. Fala para eles das armas celestiais de Deus. Eles tiraram toda a impureza, todo o ataque de pânico. Para nós são essas coisas, ok? Mas a causa das doenças, todas as coisas que nós falamos agora mesmo, tudo isso, eles tiraram. E chegaram ao lugar santo. E demorou alguns dias para eles, não é? Eles tiraram. Ok, verso 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. E ao quê? Que dia? 8º dia do mês. Vieram ao alpendre, mais uma vez o alpendre. Chegaram onde? Ao alpendre do Senhor. E santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram, depois que limparam toda a impureza, em 8 dias voltaram à porta do alpendre, certo? E demoraram mais 8 dias para consagrar tudo no templo. 16 dias no total. Quando Deus me mostrou isso, isso aconteceu há muitos anos atrás, no começo do ano 2000. Eu então orei por 8 dias. E no 8º dia perguntei a mim mesmo, alguma mudança? Nada. Boca seca. Língua pesada. Mas algo aconteceu. Aquele foi o ano que aconteceu o SARS. E passamos por isso na nossa igreja, pela graça de Deus. Porque uma coisa que ninguém quer fazer é congregar onde tem muita gente, num lugar que era muito apertado, lembra? Depois disso, depois de algum tempo, alguns anos, bem, o ministério cresceu. Bem, as portas se abriram para o Ministério Internacional. Bem, eu escrevi livros. Bem, sabe, eu fui para a televisão. Você pode estar na televisão, mas não quer dizer que isso é de Deus. Mas olha, eu orava pelo futuro e nem sabia disso. Eu estava me preparando, estava me edificando de uma pessoa que era nervosa em ficar na frente da minha classe para alguém que pode ser usado por Deus. Obrigado por um amém. Veio daquele lado ali, ok? Glória a Deus. Abençoe essa irmã, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo menos alguém me ama. Amém? É verdade? E, então, em 8 dias, algo aconteceu. Eu não senti. Não é sobre sentimento, igreja. Mas você deve saber que a primeira coisa que Deus lida com é o seu estresse, preocupação, medo e ansiedade, antes de tratar do seu problema. Tudo o que eu digo aqui, quando olho para trás, meu Deus, eu não poderia passar por tudo que eu passei, vencer tudo que eu venci sem estressar. Mas hoje, graças a Deus, literalmente eu não sinto o peso e a responsabilidade de levantar dinheiro para pagar este prédio e outras coisas, pois aprendi a orar no Espírito e deixar com Deus. Certo? Não sou perfeito. Pergunta a minha esposa. Amém. Mas preciso me lembrar, como você, de que esta é uma arma de Deus. Posso ouvir um amém? Ok? Eu vou te ajudar mais uma vez. Ok? Talvez Deus use as minhas palavras para abençoar muitos. Ok, mais um amém ali. Glória a Deus por isso. Vou te dar a terceira chance. Terceira chance. Certo? Terceira vez, ok? Me amas, Pedro? Esquece isso. Tudo bem. Então, 16 dias. Então não fique preso com 8 dias, ok? 8 é o número de o novo começo. Ou seja, começaram com a porta, eles então entraram e demora para tirar o lixo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Se checar o seu corpo, continua o mesmo. A circunstância continua a mesma, certo? Demora então alguns dias. Olha, nós queremos tudo agora. Alguns dizem, fale com a montanha sem duvidar no coração e vai acontecer, sim. Mas alguns acham que é muito difícil para eles falar com a montanha. Deus nos ama tanto que ele, na verdade, deu um outro caminho para atacar a montanha. Quer saber como? Quer descobrir? Corte a montanha pedaço por pedaço. É sério. É uma nova arma. O que você acha que é? Isaías 41. Eis é Deus falando que eu farei de ti um
trilho novo, que tem dentes agudos. Olha, trilho naqueles dias em Israel é como uma placa de metal reta, mas debaixo dela, certo? Eles colocavam pedras, certo? Uma placa reta e debaixo eles colocavam pedras. E o que faziam era, durante a colheita, eles colocavam a colheita de grãos no chão e eles faziam uma vaca arrastar aquele trilho sobre a espiga e tudo era separado, a folha, o sabugo e o grão, e assim conseguiam tirar o grão, o milho também, da sua espiga. Entendeu? Faziam assim. E Deus disse: eu farei de ti um novo, diga novo, trilho, com dentes agudos. E a palavra dente aqui é muito interessante. É a palavra fepiá, fepiá. Fepiá é literalmente no hebraico, cheque isso. É na verdade um par de boca. Duas bocas, literalmente. É usado só mais uma vez nos Salmos. Diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada, tefia, espada de 2 fios, nas suas mãos. Quando você ora em línguas, certo, é na verdade uma espada de 2 gumes. E Deus diz: é uma nova arma que veio no dia de Pentecostes. Certo? Amém? Olha isso, voltando a Isaías 41. Os montes trilharás, isso pode ser a doença ou talvez a sua montanha de dívida, montanha de dívida. Espero que não seja a sogra, mas sabe de uma coisa? Algum desafio nos relacionamentos? Os montes trilharás e moerás, e também os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, sabe o que é isso? Quando eles iam para um lugar mais alto, um monte, algo assim, eles tinham essa pá. Eles pegavam a colheita de grãos e jogavam no ar. E o vento forte separava, mais uma vez, a espiga do grão. Porque o vento levava tudo e o grão caía. Amém? O grão caía e o resto era espalhado. Deus diz, como resultado de orar em línguas, o problema vai estar lá no primeiro dia. E no segundo, até por algumas semanas, mas está diminuindo. E um dia você olha e vê, e já se foi. Ou você, e se foi. É o que diz. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Incrível? Eu nunca vi ninguém relacionar isso com orar em línguas. Isso veio a mim anos atrás. E o Senhor me disse, é orar em línguas. Eu nem tinha dado atenção. Mas quando eu estudei isso no hebraico, a palavra dente é 2 bocas. Então eu vi. Outra forma de atacar a montanha. Ore no Espírito todo dia. Ok, vamos voltar a Ezequias e terminar. A história de Ezequias. Foram ao alpendre do Senhor e terminaram no 16º dia do primeiro mês. Eu te falei para lembrar do alpendre? Veja agora o alpendre. O alpendre, no Templo de Salomão, vamos ver um desenho disso. Este é um desenho modelo na Terra Santa. É um modelo pequeno, está lá em Israel hoje, na época de Jesus. Onde estava o alpendre de Salomão? Estava bem ali. Primeiro portão leste. Dá para ver o portão leste? Ele está bem ali. O alpendre de Salomão está bem ali. Esse era o alpendre, bem em volta. Viu isso? É o lugar que tinha muitas colunas, onde os rabinos ensinavam. Jesus ensinou ali. E estava em volta do templo. Agora escute bem isso. Quando Babilônia veio mais tarde e destruíram o templo de Salomão e queimaram todo o templo, ok? E o que aconteceu? É que a única parte que foi deixada foi a parte da frente do alpendre. A única parte que foi deixada. O portão leste. Durante o tempo de Jesus, depois da Babilônia, quando Jesus veio, Jesus caminhou nesses alpendres, em João 10. E em Jerusalém havia a festa do Hanuca, festa da dedicação. E era inverno. E Jesus andava passeando no templo. Onde? No alpendre de Salomão. A única parte que ficou. Por que alpendre de Salomão? Os milagres aconteceram bem ali. Eu queria falar mais sobre isso, mas por causa do tempo quero te despedir. Eu queria falar mais sobre João 10. João 10 é onde está o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas olha bem, escute. Jesus amaldiçoou a figueira, lembra? E ele falou sobre o tipo de fé que remove a montanha, lembra disso? O que ele fez depois disso? Depois de amaldiçoar a figueira, ele foi a Jerusalém. O que ele fez lá? Ele limpou o templo. Lembra dos vendedores de mercadorias que ele chamou de ladrões? Ele expulsou todos eles do templo e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E então,
Ele tinha amaldiçoado a figueira. Depois de limpar o templo, ele saiu. E olha o que aconteceu. Pedro disse: olha para a figueira. Ela secou. E Jesus então falou sobre aquele tipo de fé. E eu falo para você que quando você fala com a sua doença, você fala com o seu problema. Certo? Não vê resultado imediatamente. Continue orando no Espírito. Amém? E depois você vai voltar e ver. Não sabemos quanto tempo. Isso é com Deus, mas a manifestação vai acontecer. Amém? Fizeste da minha casa covil de ladrões. A minha casa é casa de oração. Você está entendendo? Depois que você limpa tudo e ora no Espírito, e você vai ver que vai afetar a dimensão da sua mente, da sua alma, das suas emoções, do seu corpo. Vai ser a última parte a ser trabalhada, estou certo? Mas o corpo é o templo do Espírito, certo? Está me ouvindo? Você olha para a doença, a montanha, e de repente, o sintoma já é menor. E fica menor. E você o procura e já foi. Você já foi. Você nem viu que era tão pequeno. Só mais 2 versos. Alpendre de Salomão. Vamos a Atos. Lembra do aleijado na Porta Formosa? Alguns teólogos dizem que a Porta Formosa é o Portão Leste, que está selado. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Ficaram atônitos. E eu declaro a você que o Portão Leste, vamos ver isso, que hoje está selado, e ali está o alpendre. Então eu também acho que a Porta Formosa, e alguns teólogos creem que é o Portão Leste, onde o coxo estava. E é incrível saber que essa porta foi a única parte que ficou em pé. E o último verso, Atos 5, o lugar de milagres. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente onde? No alpendre de Salomão. Parece que Deus está dizendo, certo? Quando você ora no Espírito, e você sai, você chega no alpendre, e ali os milagres acontecem. E as portas se abrem, você se lembra que as portas do alpendre foram as primeiras a serem abertas? Certo? Pelo rei Ezequias. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais, tanto homens como mulheres. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos juntos, os quais eram todos curados. Quantos? Eram todos curados. Eu creio que quando orarmos no Espírito, vamos chegar a este lugar, em que todos serão curados. Não só isso, sinais e prodígios aconteciam no alpendre de Salomão. Não somente isso. Amém? Vamos respeitar mais o ministério. E multidões serão salvas. Vou terminar com essa pequena história real. Certo? Eu falei agora sobre experimento, vou terminar com experimento. Outro projeto. Isso foi feito na Universidade Oral Roberts, no Oklahoma, anos atrás. Dr. Carl Peterson. E olha bem, se você pesquisar, mais tarde o estudo que eu falei, coloque estudo médico sobre falar em línguas. 3,5 milhões de pessoas viram essa história. Você vai ver as fotos dos doutores e tudo mais, e o experimento que fizeram. Mas este é outro experimento, e eu já vou terminar. Dr. Carl Peterson, da Oral Roberts, um especialista em cérebros daquela universidade. Ele estudou pessoas também que oram em línguas, mas não estudou fluxo de sangue. Ele estudou o efeito do que é liberado no cérebro. Ou seja, a secreção de químicos, como epinefrina e tudo mais, certo? E ele descobriu que quem ora em línguas, este doutor descobriu que 2 tipos de químicos são liberados no cérebro. E esses 2 químicos, escute, vêm de uma parte do cérebro que parece que não tem outro uso. Eu disse que continuam estudando o cérebro, certo? Olha isso. Essa secreção de 2 químicos dá um grande aumento para o sistema imunológico, e eu fiz questão de memorizar isso, este estudo, de 35% a 40%. Um aumento para o sistema imunológico de 35% a 40%. Quem pode dar um aumento para o sistema imunológico de 35% a 40%?
Dizem que se você tiver tumor no corpo ou até mesmo câncer, alguém tem uma doença como aquele outro estão vivos hoje, depois de 20 anos, 10 anos, por quê? Sistema imunológico mais forte, certo? Alguns pegaram SARS e não morreram. Sistema imunológico. Amém? Eu creio que Deus não te deu este dom para não ser usado. Como alguns pregadores de outras denominações dizem, Deus não te deu este dom para dizer você quer? Não precisa dele. Ele veio no dia de Pentecostes. E é um dom que declara as maravilhas de Deus. Creia em mim. Você vai ver as maravilhas de Deus. Dê ele glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Agora fiquem em pé. Aqueles que estão aqui não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, quero orar por vocês agora, ok? Então, entregue a sua vida a Jesus. Ele levou os nossos pecados. E se você crer nele, você será salvo e também sua casa. Diga após mim, se desejar. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado o teu Filho, que foi crucificado pelos meus pecados, que ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Cristo veio salvar pecadores. Eu sou um pecador, mas hoje eu sou salvo. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Não sou mais um pecador. Sou uma nova criatura. Sou um filho de Deus. Grandemente abençoado. Profundamente amado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Levante as mãos neste lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde durante essa semana, você e os seus amados. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e aos seus sua maravilhosa shalom, plenitude e paz. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe parar. Nunca deixe parar. Amém. Deus te abençoe.